pastor Iago Martins, justamente com Ângelo Basso e sua esposa Carol Basso, tem falado sobre idolatria familiar. Eles têm dito que essa família tradicional, pregada por muitos, é fruto de uma ideologia do conservadorismo, mais especificamente o catolicismo, né? Na prática é isso mesmo, o catolicismo entrando na igreja. Eles falaram sobre o fardo imposto aí pelas famílias ditas tradicionais, a família do comercial de margarina. Muitos filhos, a mulher em casa fazendo pão e o marido sustentando a casa. Segundo eles, isso aí é um modelo conservador, não necessariamente bíblico, e seria um fardo para as outras famílias. O que eu acho disso? Curta, comente, se inscreva e vamos para mais um vídeo. Então vamos lá. Primeiro vou mostrar para vocês aqui uma fala da Carol Basso. Muitos filhos, linguagem culta, educadora, dona de casa, bem arrumada e com vestimentas modestas. Esse é o padrão atual de mulher conservadora, mas não é o padrão de Deus. Muitos filhos, eu vejo isso na Bíblia, linguagem culta, talvez tenha uma diferença aí de culta para sábia, mas a mulher sábia edifica a sua casa. Educadora, no final a mulher é chamada para educar, ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, não necessariamente física, química, na realidade nem nós no homeschooling dizemos que os pais têm que ensinar todas essas coisas, mas enfim. Dona de casa, Tito não fala sobre isso, a mulher, Paulo não fala em Tito sobre isso. Bem arrumada e com vestimentas modestas, a Escritura também não fala sobre isso, que as vestimentas da mulher sejam modestas, mas enfim. Então ela falou, ó, isso aí é o padrão da mulher conservadora, não é o padrão de Deus. Depois o Iago Martins, existe um movimento de homens e mulheres se utilizando da imagem de suas próprias famílias como um exemplo a ser seguido por todos. E o fardo que eles têm colocado sobre os ombros de mulheres que não têm muitos filhos e sobre os homens que não ganham mais de 20 mil por mês é absurdo. A questão aqui do 20 mil por mês eu nunca vi mesmo, aí eu não sei se aqui é um espantalho, mas enfim, vamos lá. Isso não é cristianismo. Que o homem tem que ganhar 20 mil por mês, concordo, não tem mesmo. Mas isso é uma falsa ideologia que propaga proteção, felicidade e prosperidade como ideal de família perfeita. Proteção, felicidade, prosperidade no sentido de Deus suprir as nossas necessidades, eu acredito que é sim o ideal bíblico. Afinal de contas, é isso que Paulo fala sobre o homem e a mulher. Cristo protege a igreja, cuida da igreja, alimenta a sua igreja. E, na realidade, Paulo começa falando que o homem cuida, protege a sua igreja, a sua esposa, assim como Cristo faz com a igreja. Então, ele continua. Essa ideologia tem tirado os olhos de muitas famílias da cruz de Cristo e colocado no trabalho, na quantidade de filhos, no homeschooling, como se fosse disso que uma família precisa ou precisasse para fazer a vontade de Deus. No dia 3 de maio acontece uma aula, enfim, acho que é um curso, né, que eles vão lançar, eles três aí. E esse aqui é um texto, outro, eu vou basear também para fazer esse vídeo aqui, baseado num vídeo dele, que está lá no Instagram, um vídeo do Iago, e antes disso, quero falar o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu estou pensando no Ricardo e na Fernanda, que estão lá na casa deles, pensando, né, qual que é a vontade de Deus, eu estou fora do padrão, tem um padrão. Enfim, essa aí seria a minha grande inspiração. Então tem um vídeo lá também, do Iago no Instagram, você pode conferir. Eu só não vou colocar aqui, porque senão vai ficar muito longo. Acho que esse vídeo já vai ficar um pouquinho longo. Então não vou colocar aqui, mas você pode conferir lá, ver se eu estou sendo honesto, intelectualmente, ou burro mesmo, talvez. O cara não falando nada disso, não, pô. Mas enfim, no vídeo, num desses vídeos que ele postou recentemente no seu Instagram, alguém pergunta para ele, a família conservadora é um modelo bíblico? E aí o Iago responde, ó, tem que qualificar isso. Família conservadora não é um modelo bíblico. De início ele fala, olha, assim, muitos filhos, esposa em casa, em tempo integral, mulher cozinhando pão, isso aí até parece muito bonito, tem até alguma coisa de bíblico aí. Mas e aí ele acaba dizendo que esse modelo não é necessariamente bíblico, é um modelo conservador. Em outras palavras, é católico, né? É basicamente isso que eu acredito que eles estão querendo dizer, tanto é que a Carol Basso, em outro vídeo, disse basicamente isso. Olha, isso aí é um movimento católico entrando na igreja protestante. Vamos lá. Esse modelo, então, de família... Primeiro, tem um modelo, né? Esse modelo aí de família, muitos filhos, em que o pai, o marido é o grande provedor. Esse modelo é católico? É conservador? Eu acredito que é um modelo bíblico. Lá em Gênesis, Deus ordenou que o povo, que o homem, que Adão multiplicasse e subjugasse a terra. Todo cristão crê na segunda parte dessa ordem. Os reformados vão falar ainda em mandato cultural. Eles creem que isso continua sendo aplicado hoje, que o homem deve exercer influência sobre a cultura. Esse é um mandato cultural. Deve subjugar a terra. Por que essa parte continua e a primeira não? Em Gênesis, Deus amaldiçoa o trabalho do homem
e a maternidade da mulher depois que eles pecam, dando assim já dicas das funções de cada um. E você vai ver essa repetição ao longo de toda a Escritura. Não vou citar muitas aqui, eu recomendo que você assista a minha série sobre casamento, a minha pregação Guerra, Maternidade, em que eu vou dar mais e mais argumentos ali sobre isso. Mas enfim, sobre filhos, a ordem em Gênesis, depois é repetida, né? Tenham filhos, multipliquem-se, é repetida após a queda, com Noé. Depois, durante o período de escravidão, lá no Egito, o povo teve muitos filhos. Não era uma época de pobreza. Era uma época em que eles não eram nem donos deles mesmos, eles eram escravos. O salmista diz também que os filhos são herança, quem enche a sua aljava é alguém abençoado. No exílio, Israel foi para o exílio, a situação era horrível, e mesmo assim Jeremias ordenou, multipliquem-se. Depois, no Novo Testamento, a mulher será conservada na missão de mãe, dando à luz filhos, no plural. Não há um exemplo sequer na Bíblia de homens evitando filhos. Na realidade, há um, Onã, e ele foi morto por isso. Mas, pastor, ele não queria cumprir a lei do levirato, ele não queria ter filhos porque o filho dele seria dado ao irmão falecido dele, pastor. Só aumenta o poder do argumento. Não querer suscitar descendência ao irmão é horrível. Imagine não querer suscitar herdeiros para si mesmo. A ideia de um casal não ter filhos, casal saudável, obviamente, não ter filhos, não querer ter filhos, é uma ideia tão, assim, não era pensada por Deus, que Deus estabeleceu uma lei. Se o homem morresse sem ter filhos, o parente mais próximo deveria se casar com a viúva e o primeiro filho que nascesse seria considerado do falecido. Porque para Deus era uma lástima que um casal saudável não tivesse filhos. Portanto, não creio que é catolicismo, é bíblico mesmo. Agora, ainda que tivéssemos pegado essa ideia do catolicismo, aprendido com os católicos, não deveria haver problema para vocês. Não para vocês. Afinal, quem crê que pode pegar várias coisas de centenas de psicologias, mesmo sendo elas essencialmente anticristãs, por que não poderia pegar algo do catolicismo que, apesar de completamente distante de nós, tem mais coisas em comum com os protestantes do que a psicologia. Então, não deveria haver problema. Mas vamos lá. A ideia do marido provedor. Da mulher que cuida do lar e das crianças muitas crianças. Muitas crianças. Além de ser bíblico, esse arranjo, principalmente aqui do homem provedor e a mulher mais cuidando do lar, das crianças, quando elas são pequenas, né? É isso que eu estou pensando aqui. Esse arranjo, além de ser bíblico, é um arranjo mais natural. Ao longo da história, nós vemos esse arranjo em outras culturas, das mais variadas. Por quê? Diferentemente do que dizem aqui o Iago e os Basos, esse arranjo é o mais fácil para que as famílias se desenvolvam. Mulher cansada é termo de líder de pesquisa no Google nos últimos anos. Por que será? Pode ser que uma das explicações esteja justamente no fato de um abandono dessa família tradicional, conservadora? Porque a mulher levanta às 5 horas da manhã, vai para o mercado de trabalho, volta à tarde da noite, ainda tem que cuidar da casa, dos filhos. As inúmeras mulheres que eu aconselho ao longo aí dos meus 20 anos como pastor, muitas que, ou alguns tipos de trabalho, elas falavam, poxa, não dá, pelo menos agora, enquanto os meus filhos são pequenos, se torna um fardo, é uma jornada dupla. Então, as mulheres que eu aconselho ao longo dos meus 20 anos como pastor, essas que abandonaram, pelo menos, ou então, por enquanto, uma carreira, esses trabalhos longe de casa, que readequaram o seu trabalho a um outro tipo de trabalho mais perto, enfim. O que eu noto ao longo desses 20 anos é que elas abandonaram esses tipos de serviço justamente porque consideravam que isso é que era um fardo muito grande. E lá em Isaías capítulo 4, Deus disse que iria punir Israel, que não haveria homem. E o sinônimo dessa maldição seria visto no fato de que as mulheres iriam se sustentar. Então a gente tem a questão bíblica, a gente tem várias passagens bíblicas sobre filhos e sobre o homem como provedor. Eu não citei nenhuma delas aqui, mas você pode assistir a minha pregação, O Homem Provedor. A gente vê isso na Bíblia. E além disso, a gente vê ao longo da história, é interessante notar isso ao longo da história, que esse arranjo só muda a partir do feminismo. E a gente já tem dados, pesquisas e estudos mostrando que esse arranjo tradicional ou conservador, como eles chamaram, parece mesmo ser o arranjo melhor para o desenvolvimento da família, tanto da mulher, do homem, quanto dos filhos. Tem um artigo que foi publicado em 2006 na revista Forbes, Não Case com Mulheres de Carreira. Fala lá nesse artigo ele fala de estudos. Nem foi feito por religioso, não. Mostrando as inúmeras dificuldades que esse arranjo normal, que foi oriundo, sem sombra de dúvidas, do feminismo, que esse arranjo novo, esse novo arranjo de família, como que isso tem trazido uma série de problemas. Eu tenho um vídeo aqui também, publiquei, acho que semana passada, sobre isso. Assista. Ok, vamos lá. Segunda coisa para ser falada aqui é a questão do pragmatismo. Lá no vídeo do Iago, perguntaram para ele, será que esta família tradicional
É aplicação para todas as famílias? E aí o Iago respondeu, eu tenho na minha igreja uma mulher que ganha salário mínimo, marido que ganha salário mínimo. Se eles não trabalharem assim, eles vão morrer de fome. Antes de entrar aqui nessa questão de como que a gente pode ajudar isso, ajudar em relação a esses casos, você nota que ele não deu um argumento para justificar o seu modelo, não modelo de família. Ele apenas disse, olha, não deu um argumento bíblico, é apenas, não dá, é difícil. Essa é a resposta, eu sei. Tudo bem, eu sei que ele vai desenvolver isso mais, com certeza, no curso, nas aulas, mas aqui esse foi o argumento dele, não dá, simplesmente é difícil. Ora, se é difícil, logo estou eximido de cumprir um padrão bíblico, por exemplo, em época de muita pobreza, a gente sabe que as mulheres se prostituem. Então seria certo fazer isso? E aí que tá, eu não estou aqui tentando esquecer da situação difícil e como que a gente tem que ter sim misericórdia e graça nas situações difíceis. Mas eu acho que mesmo assim a gente deveria ter o padrão ali, ter o desejo de seguir aquilo que a gente vê que está na Bíblia. E a grande questão é que as mulheres não são proibidas de trabalhar. Elas apenas devem entender que o filho, ele não deve se adequar ao trabalho, mas o trabalho ao seu filho. Se a missão da mulher, a grande missão dela é ser mãe, e a gente está pensando aqui obviamente em quem está casada, se essa é a grande missão dela, essa é a função que deve nortear as suas escolhas e a sua busca. Não o contrário. Deixa-me dar um exemplo. A minha advogada, ela frequenta a minha igreja, ela queria prestar concurso como advogada e trabalhar concursada. Mas ela queria ter filhos. E aí eu falei, olha, você não acha que concursada isso vai ser complicado? E se você trabalhar na sua casa, abre o escritório lá na sua casa e ainda tem certeza que você vai ganhar muito mais, muito mais. Você vai estar ali com seus filhos. Então é disso que a gente está falando, não é que não pode trabalhar, mas entender que as crianças, elas têm necessidades. Quando elas são pequenas, elas possuem necessidades. E a mulher deveria orar e buscar a Deus, e mesmo em circunstâncias que eu sei que são muito difíceis, de tentar procurar e buscar esse ideal bíblico. Esse ideal bíblico, olha, a mulher é conservada na missão de mãe. E foi o que a minha advogada Camila fez, ela hoje atende na casa dela, está muito mais rica do que concursada e está feliz, os seus filhos mais perto dela, ela está atendendo aqui, tem alguém ali. Dê uma olhada na mulher de Provérbios, que é muitas vezes usada como exemplo para justificar, na minha opinião, uma posição feminista. A mulher de Provérbios 31 trabalha muito, mas veja os trabalhos, ela dá tarefa às suas servas. Onde? Na casa dela, no campo ali. Ela avalia um terreno, ela vai longe buscar o pão, ela costura, enfim. Mas olha que coisa, ela não trabalha de carteira registrada não. Com carteira registrada de segunda a sexta longe dos filhos. Eu sei, é um anacronismo, eu sei. Nem havia carteira registrada na época. Mas Deus sabe de todas as coisas e sabia que um dia a revolução industrial surgiria e que por conta da tecnologia, muito mais do que pelo feminismo, muitas vagas de trabalho que eram antes vedadas às mulheres, por exemplo, coisa com peso, eram vedadas, agora se tornaram possíveis por conta da tecnologia. Mesmo assim, Deus deu esse modelo aqui em Provérbios 31, sabendo de todas as coisas. Isso aqui é a palavra de Deus, que não muda. Então, mesmo assim, Deus deu esse modelo de trabalho para a mulher. Algo que não a fazia ficar longe de seus filhos por muito tempo. Ela podia muito bem dar ordens aos seus empregados com um bebê no colo. Ela podia muito bem pegar a charrete e levar alguns de seus filhos, ou todos eles, para avaliar um terreno. Ela podia muito bem cozinhar, bordar, juntamente com seus filhos ali. E é isso que, de fato, nós víamos antes do feminismo. Você não precisa ir longe, fazer uma grande pesquisa para atestar isso. Pergunte para sua avó. Não era assim que ela fazia? Ela trabalhava muito, principalmente naquela época que a gente não era... Hoje o mundo está muito mais próspero. Então, trabalhava. Mas não era com os filhos ali na barra da saia? A maioria dos casos era. Em Deuteronômio, Deus ordena que nós devemos ensinar a Bíblia para os nossos filhos sentados em casa, quando nós nos levantarmos, quando nós nos deitarmos com os nossos filhos e andando pelo caminho. Isso se tornou quase impossível hoje. Os pais, a mamãe principalmente, quase nunca está com os filhos. Quando ela acorda, o filho está dormindo. Quando ela chega, o filho já está cansado e às vezes já está dormindo de novo. O Iago citou um exemplo do salário mínimo. Muitas mulheres, e isso é engraçado, né? Porque muitas mulheres que não ganham salário mínimo, elas usam isso aqui, essa situação realmente difícil, para justificar delas, que o marido teria condição até de bancar sozinha a casa, mas elas usam esse exemplo. É muito interessante isso. Mas enfim, então o Iago citou o exemplo do salário mínimo. Muitas mulheres não notam, mas eu já aconselhei várias assim. Muitas estão pagando para ficar longe dos seus filhos. A mulher ganha 1.400, paga a creche, paga a van, paga às vezes alguém para ficar ali, porque a creche não abrange todo o tempo. E no final, ela descobre que sobra pouco dinheiro. E aí, vamos falar um pouquinho sobre fé. Eu não tenho filhos porque eu não tenho dinheiro. E se for o contrário? Eu não tenho dinheiro porque eu não tenho filhos. Lá em Gênesis, o texto diz assim, Deus os abençoou e disse,
sede fecundos. Significaria aqui que a bênção estaria associada a essa fecundidade? Claro que pode ser. De qualquer forma, um pastor, ele pode olhar para a sua congregação e falar: se você é pobre, não tenha filhos. Mas e se o pastor olhar para a sua congregação e disser: tenha filhos? Eu creio na provisão de Deus. Nós não cremos na teologia da prosperidade, mas eu creio que Deus é provedor. E um dos modos que Deus vai prover, nós, igreja, vamos te ajudar. A pobreza não seria melhor tratada com generosidade do que com esterilidade? Uma querida irmã amiga aqui das redes sociais, a Marcela Brito, ela já tinha um filho e ela adotou 4 de uma vez. Choveram pessoas ajudando. Choveram pessoas. Será que a generosidade não seria um caminho melhor para lidar com a pobreza do que a esterilidade? Voltando a falar sobre o trabalho. Eu acredito que alguns trabalhos não são adequados nem para os homens. Francis Bacon fala sobre isso. Olha, tem alguns trabalhos que o cara tem que ser solteiro se ele quiser desempenhar. Porque não dá. E eu concordo, é verdade. Eu, como pastor, não aceito trocentos convites porque eu sou pai. Eu tenho 4 filhos. Também tenho a minha igreja local, mas... E os meus filhos? Não adianta. Paulo disse que quem casa cuida de agradar a esposa. Quem não casa poderia se dedicar muito mais à obra de Deus. Não é o meu caso. Eu casei. Então, se até para um homem ele deveria avaliar os tipos de serviço que ele tem, quanto mais a irmã. Mas, pastor, muitas pessoas estão nesses trabalhos aí, às vezes difíceis. Pessoas que às vezes passaram a vida toda se preparando para esse trabalho. Muitas mulheres também. Eu sei disso. Mas primeiro, a gente não vê isso muitas vezes na Bíblia, homens renunciando a algo por conta da vocação de Deus? Eu tive que fazer isso. Abri mão, meu pai muito rico, abri mão de tudo para ganhar, o primeiro salário era R$ 400. Eu lembro que o aluguel era 200, a gente nunca comer mortadela na casa da minha mãe era o que a gente fazia para comer fora. Pão com mortadela no café da manhã. Delícia. Mas enfim, ok. A gente tem isso então na Bíblia, a questão do sacrifício. Mas também não seria melhor orar por provisão? Se você acha, puxa, esse meu trabalho, ele atrapalha, eu estou cansada, os meus filhos estão cansados, não seria melhor orar do que simplesmente dizer, esse não é o padrão para todo mundo? Se você vier à minha igreja, você vai ver aqui várias pessoas que ou abandonaram um tipo de serviço, ou se adequaram, várias mulheres assim, ou se adequaram, e eu, conversando com elas, muitas vezes eu falava, gente, a conta não fecha, não era por luxo não. Muitas vezes não era luxo. Os 2 ali trabalhavam fora, não era luxo. As coisas, para eles sobreviverem, eles precisavam disso. E eu sempre falava assim, olha, o que vocês acham? Vocês acham que... Qual que é o melhor? Aí muitas já falavam, pastor, na realidade, antes de você falar isso aí, isso já estava dentro do meu coração, mas acho que o feminismo... quando você falou, parece que só... Eu fui um vulcão em erupção, que você, as suas palavras, fez tudo sair para fora aí, fez tudo sair. E aí, então, sempre cria assim. Ok, mas vocês têm que pagar as contas e tal. Então, olha, ore a Deus. E eu creio que Ele pode fazer um milagre. E se Ele falar não, você vai continuar aí. E vamos orar para Deus cuidar dos seus filhos. O que a gente puder fazer para ajudar também na criação dos seus filhos, a gente vai fazer. Não seria esse o melhor caminho? Orar, clamar, a ajuda da igreja? Não seria melhor isso do que simplesmente dizer... idolatria familiar? E agora vamos falar sobre o fardo. O Iago falou sobre o fardo. Os fariseus eram acusados de colocar fardo sobre as pessoas. Isso é o que hoje nós chamamos de legalismo. O legalismo, historicamente, era a crença de que o homem poderia ser salvo pelas obras. Hoje, é mais conhecido como a criação humana de mandamentos. É o homem fazendo leis que Deus nunca fez. E assim o homem se tornando mais santo do que Deus. Isso existe? Com certeza. Com certeza. Mas e nesses casos que a gente está falando aqui, nessa questão da família? Se há ordens diretas sobre ter filhos, e a gente ainda olhando a história, nesses meus vídeos eu falo sobre qual era a posição dos reformadores em relação aos seus filhos, em relação a ter filhos. Assista lá, é bem parecido com isso que eu estou falando aqui. Então, nesse caso, se há uma ordem direta sobre ter filhos, ordem direta sobre o homem ser o provedor, ordem direta de Paulo, as mulheres sejam modestas, as mulheres sejam boas donas de casa, amem o marido. Enfim, parece-me que se uma pessoa sente que tudo isso é um fardo, apesar dessas ordens diretas, o problema não está no mandamento. O problema está na pessoa. Note os homens de Deus. Eles, de início, sentiam que a vocação que Deus deu a eles era um fardo. Moisés, Gideão, não, eu não consigo.
Envie outro, eu não sei falar, eu não dou conta. Todos disseram, não dá para fazer isso. Na realidade, eu creio que todo cristão, quando se depara de fato com os mandamentos de Deus, de início eles sentem que é um fardo. É impossível que eu faça isso. Você, cristão, você ficou tranquilo quando você ouviu a exigência sobre ser humilde? Sobre amar o próximo? Amar o inimigo? Sobre não ter inveja? Sobre se alegrar com os que se alegram? Você acha que isso é fácil? Você acha que você consegue por si só? Sobre não cobiçar? Sobre não ter intenção impura no coração? Sobre não ser ansioso? Você acha que você consegue cumprir alguma dessas coisas? Se você ficou tranquilo em relação a esses mandamentos, é porque você não entendeu esses mandamentos. Eles são impossíveis para que nós, por nós mesmos, venhamos a cumpri-los. É necessário fé? É necessário graça. 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 Deus ordenou que Israel conquistasse Canaã. Deus disse que a terra era boa, manava leite e mel, mas havia gigantes lá. O fato de haver gigantes na terra não tornava a terra ruim e nem os desobrigava da ordem. Os gigantes não eram uma autorização para o povo desistir, mas um chamado a ter fé. E se for esse o problema? Que as 1000 justificativas, porque eu até acho que existem algumas mesmas, algumas justificativas para, por exemplo, as mães em risco de saúde, por exemplo, né? Uma mãe que não quer ter filho por conta de perigos reais em relação à sua saúde, não acho que ela está quebrando a palavra de Deus. Mas o problema são as 1000 justificativas, que acaba se transformando numa regra. Será que as 1000 justificativas para desobedecer o padrão bíblico não tem a ver com falta de fé? Quando eu comecei a estudar sobre esse assunto e concluí que é bíblico, meu filho, por exemplo, meu filho mais velho tem 15 anos, minha segunda filha tem 7. Esse gap, esse espaço tem a ver, na minha opinião, com o meu pecado de incredulidade, egoísmo e por aí vai. E quando eu entendi isso, puxa, filhos são uma bênção, eu lembro que de início eu não conseguia ver assim. Filho é herança, herança, a gente já viu alguém evitando herança? Não, eu só quero 3 heranças, não quero mais. A gente evita dívida, tumor. E nessa perspectiva positiva de filhos, mas ainda assim para mim era um peso. Mesmo eu lia e entendia e cria assim, puxa, filho é bênção, filho é bênção. Essa é a perspectiva positiva da Bíblia em relação ao filho. Mesmo assim, para mim era um fardo. Mas no meu caso, tinha a ver com anos e anos e anos de pecado, de uma mentalidade moldada pelo feminismo e pelo meu pecado. O meu pecado mesmo, que ouviu o feminismo. E de início era um fardo. Mas com o tempo se tornou uma alegria. E também, ao ver Deus provendo, eu falava assim, como é que eu sou pobre? Olha, minha vida mudou assim mesmo depois que eu comecei o canal no YouTube. Antes disso, a minha igreja, graças a Deus, muito generosa, mas eu vi longos períodos terríveis. Não por culpa da minha igreja, que meu povo sempre foi muito generoso. Passei até fome já. Mas, então, eu falava, como que eu vou ter mais filhos, Jesus Cristo? E é impressionante, essa casa que eu tô aqui, quando eu falo quanto que eu paguei, ninguém acredita. Ninguém acredita, é o preço de banana. Eu falava, Senhor, se eu vou ter mais filhos, eu preciso, não dá, o lugar que eu morava era difícil. Supre, tem misericórdia. E eu, pela graça, tenho visto isso. Como que Deus supre? Eu não creio na teologia da prosperidade, mas eu creio que Deus é provedor. Então vamos lá, vamos falar sobre idolatria e arrogância. O Iago disse o seguinte, o conservador estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens esquerdistas, feministas e liberais, nem ainda como este influencer. Meus pecados não são equivalentes aos deles. Tenho muitos filhos e faço homeschooling. Me enviaram também que ele escreveu algo no story dizendo que ele ia falar sobre a idolatria do homeschooling. Então vamos lá. Muita gente incomodada com a questão da família, que às vezes tira uma foto com vários filhos fazendo homeschooling. A maioria das mães que fazem homeschooling não fazem por orgulho. Na realidade, entraram nessa por pavor. Eu não via alternativa para mim e fiz por crer que isso era o mais bíblico e o que era possível, estava ao meu alcance, e fiquei uma semana passando mal. Uma semana sem dormir corretamente. E eu acompanho muitas famílias. É o seguinte, é por isso aqui, ó. Isso aqui são casos reais. Mãe com filho especial, que o filho era espancado na escola, e por isso ela adotou o homeschooling. Mãe que teve o filho abusado na escola, nada aconteceu. Reclamam, não acontece nada. Mãe que teve o filho espancado, e a diretora disse que quem tinha que mudar de escola era a vítima, não o criminoso. Pois o menino era filho lá de traficante. A gente viu recentemente um menino que apanhou e acabou sendo morto lá em Santos. Esse é o cenário, esse é o cenário. Não é apenas que a gente tem o receio de que os filhos voltem doutrinados e pervertidos. Em alguns casos,
Eles podem voltar machucados ou nem voltar. As famílias que praticam homeschooling, portanto, elas optam por esse modelo não por orgulho, não para postar fotos na internet, porque a maioria não faz isso. Estão com medo de perder a guarda de seus filhos, algum processo. Não fazem isso. São poucos. Não há uma ordem, obviamente, uma ordem direta na Bíblia. Façam homeschooling. Seria um absurdo falar um negócio desse. Mas há algo que a gente precisa avaliar. A educação dos nossos filhos, ela não deveria ser cristã? Pais, criem seus filhos na disciplina, paideia do Senhor. A Escritura também declara que o temor do Senhor é o princípio do saber. Você crê nisso? Que o temor do Senhor é a base para todo conhecimento? Como então a gente pode enviar os nossos filhos para escolas pagãs? Talvez isso explique por que Lutero disse: não envie seus filhos para escolas em que as escrituras não reinam. As pessoas que educam em casa creem que a educação não é neutra, que a escola pagã atual ela é anticristã. E diferentemente do que muitos pensam, a maioria que optou pelo homeschooling não é rica. Optaram pelo homeschooling justamente por serem pobres, por não terem condição de colocar os seus filhos em um bom colégio cristão. Para os pais que praticam homeschooling, que entendem que Deus é o Senhor absoluto sobre todos os conhecimentos, todas as esferas, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, de todas elas, para essas pessoas, o homeschooling foi a única opção. Não é que eles se apaixonaram pelo homeschooling. Eles viram que era a única opção para eles. Agora, há pessoas que ficam arrogantes com isso? E querem se mostrar e se consideram melhores do que os outros? Tenho certeza absoluta que sim. Espero que eu não seja assim. Mas acusar alguém de arrogância sempre é um negócio que não tem como a gente fugir, né? Porque se você fala, é verdade, eu sou arrogante, aí você confessou. Se você fala, não, não sou, aí humilde demais, ganhou o troféu da humildade. Então sim, muitas famílias podem, muitas não sei, mas há pessoas que podem ficar orgulhosas e querer menosprezar as outras por fazerem homeschooling? Sim, mas o mau uso de um princípio não o torna desnecessário. Eu acredito que a gente precisaria falar sobre filhos, os nossos filhos estarem em colégios romanos, como disse Woody Balkan. Depois a gente fica surpreso, a gente envia os nossos filhos para os romanos e fica surpreso, a gente fica surpreso com o fato de que eles voltam romanos. Então a gente precisaria falar sobre isso, sobre não homeschooling. Pode ser outra coisa, mas tem que ser uma educação cristã. Como Lutero disse, colégio ao lado de uma igreja. Muitos colégios cristãos começaram assim. Famílias fizeram uma cooperativa, o pai que dá aula de física, é formado não sei o quê, dava aula, e dali começou uma escola. Então, ao invés de falarmos isso aí é uma idolatria do homeschooling, será isso não é uma fuga para que a igreja não assuma a sua responsabilidade em ajudar as famílias que estão sofrendo, famílias que não têm condição? Eu creio que uma parte do dízimo, uma parte, se você não crê em dízimo, mas nas contribuições da igreja, não deveriam ser dadas para ajudar as viúvas, os pobres? Não existe obra social mais fantástica do que um colégio cristão? E se a gente falar sobre isso, sobre nós poderíamos, uma educação pagã para os nossos filhos, mas é difícil. É claro que é. Tudo na Bíblia é difícil. A gente simplesmente fala, isso aí é uma idolatria? Ou não seria melhor a igreja apoiar e ajudar e mobilizar e fazer alguma coisa? Então, apesar de passagens claras na Bíblia de que o homem é provedor, Isaías 4, de que as mulheres se sustentando seria sinal de maldição, de ordens diretas sobre os filhos, o Iago chamou esse padrão aí tradicional de família de ideologia. Ele fala basicamente isso ali no post. A Carol também, né? Isso é conservadorismo. No vídeo ele disse, pode até ter algo bíblico aí, mas no post ele chegou a falar que é ideologia mesmo. Isso é interessante porque a posição dele é que me parece ser fruto de ideologia feminista. Antes do feminismo, essa família tradicional era um modelo normal, como eu disse, bíblico e natural. Como mudou? O que aconteceu? O feminismo. Beth Friedan escreveu o livro A Mística Feminina. Segundo ela, havia uma mística no ar de que a mulher seria realizada no lar, criando filhos e cuidando do marido. Mas isso é um mito que foi colocado no coração delas pela religião cristã, por Freud, por empresários, dizia ela. O livro é uma chatice, porque é uma música de uma nota só. Saiam de casa, mulheres, e todos os seus problemas serão resolvidos. Simone de Beauvoir, clássica feminista, disse o seguinte: nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar filho. As mulheres não deveriam ter essa escolha, porque se houver tal escolha, muitas mulheres optarão por ela. Jane Mansbridge disse que o estancamento da causa revolucionária feminista estava diretamente ligado ao trabalho do lar, que ainda atraía muitas mulheres americanas. A existência de mães caseiras era incompatível
com o movimento das mulheres. Ou seja, a família tradicional era o arranjo normal e natural antes do feminismo. E você tem esse relato histórico da boca das próprias feministas. Agora, você lembra uma homenagem que fizeram às mães? Era uma entrevista, que não era entrevista coisa nenhuma. As pessoas chegavam para uma entrevista de emprego. E aí, o entrevistador falava as condições para trabalhar naquele emprego. 24 horas por dia, sem feriado. Se você ficar doente, vai ter que trabalhar. Você tem que conhecer um pouco de medicina, um pouco de saber ser professora, várias habilidades. E no final, o salário é o seguinte, 0. As pessoas que estavam ali quase avançavam no entrevistador. Alguém está disposto a fazer isso? E aí ele dizia, sim, milhões de pessoas. Quem? Quem? As mães. É isso. Não é sobre, em primeiro lugar, o que a mulher pode ou não pode. É sobre a necessidade das crianças. É por isso que esse discurso aqui da idolatria familiar me parece muito com o feminismo. O feminismo, quando vai falar sobre aborto, diz o quê? Não, mas é o direito da mulher, é a preocupação com a mulher. Mas e a criança? Essa é a grande questão. As crianças, quem é mãe sabe, principalmente quando elas são pequenas, é trabalho integral. O pediatra José Martins, na sua palestra Os Primeiros 1000 Dias da Criança, ele fala sobre estudos mostrando que a presença da mãe nesses primeiros dias, primeiros 1000 dias, primeiros anos, é tão fundamental para o desenvolvimento da criança que influencia até o seu desenvolvimento cognitivo. Que coisa! Pastor, mas se você fala isso é um fardo. A mãe que talvez deixou a criança na creche, eu ouvi isso. Se o estudo foi bem feito. A dificuldade e a situação difícil que a gente se compadece de algumas mães não altera a realidade. O Iago falou sobre padrão, um fardo, né? Um fardo de um padrão inatingível. É muito parecido com o discurso da esquerda. Nossa, esse padrão de beleza é inatingível. Vamos acabar com o padrão, vamos requalificar, redefinir o padrão. O padrão da família é inatingível, vamos redefinir. As feministas usaram argumentos muito parecidos para justificar a perda desse padrão de família tradicional. Mas pastor, muitas famílias ainda estão tão longe do padrão. E algumas, de fato, nem vão conseguir chegar, e eu sei disso. Eu sei. A minha esposa, ela viu seus pais se divorciarem muito cedo. Foi um trauma terrível. E ela foi criada uma boa parte do tempo pela tia, nem pela mãe, pela tia. Mas Deus foi gracioso com a minha esposa, assim como Ele é, com famílias que muitas vezes se encontram em dificuldade, fora do padrão. O Senhor é o marido da viúva, lembra? Ou seja, Ele é o Senhor que concede graça àqueles que enfrentam dificuldades profundas, àqueles que estão fora do padrão. Mas sabe de uma coisa? Apesar de a graça de Deus esteve sobre a minha esposa, nessa família fora do padrão, justamente por tudo que ela passou, é que ela defende a família tradicional, esse padrão. Pois ela sabe quão difícil é. Por isso ela não se incomoda quando, por exemplo, eu falo firmemente contra o divórcio. Na minha igreja, há mães solteiras que precisam trabalhar fora e bancar a casa sozinhas. E elas fazem isso há anos. As conheço há mais de 10, estão comigo ali, estão conosco na igreja há muitos anos. Elas são heroínas. Elas não ficam incomodadas quando eu falo do padrão bíblico de família. Elas confiam na graça de Deus para lhe socorrer no que falta, mas elas não pegam a experiência delas e transformam em doutrina. Pelo contrário, justamente por verem que é mais difícil, elas aconselham suas filhas, seus filhos, com ainda mais vigor sobre a família tradicional, que é o melhor arranjo para todos. Quando os missionários chegavam em tribos, com aquelas famílias completamente fora do padrão, poligamia, todo tipo de absurdo lá, o que os missionários faziam? Discurso de idolatria contra a família tradicional? Pregação de que há vários padrões de família? Não. Eles eram graciosos com aquelas pessoas, sabendo que algumas, elas nem conseguiriam aplicar o padrão, porque o cara lá casado com 3 mulheres, o menos pior era continuar. Era o menos pior, nem tinha jeito de resolver aquilo. Mas então os missionários eram graciosos e não deixavam de pregar o padrão. E iam pregando sobre o padrão tradicional de família, ou melhor, bíblico. E paulatinamente as coisas foram mudando. Foi assim que civilizações mudaram completamente. Quando o evangelho chegou. E havia graça, mas a graça ajudava e aconselhava e mudava a vida daquelas pessoas, restaurava aquelas famílias quebradas, e algumas nem tinham um conserto completo, mas eles falavam do padrão. E aqueles homens entendiam, e pregavam sobre isso, e falavam disso sobre seus filhos, ainda que eles mesmos estivessem fora do padrão. Então, num mundo em que ninguém tem filhos,
Essa é a realidade. O povo é pai de pet. Um pastor achar que o grande problema atual é uma mãe que posta feliz a sua grande família, é uma tragédia. Né? O Iago chegou a dizer que até o problema dos romanos, né? Das pessoas se convertendo ao romanismo, ao catolicismo, é culpa nossa. Eu estou para fazer até um vídeo sobre isso, eu acho que é justamente o oposto. Eu acho que tem, justamente por conta de discursos como este dele, que tem muita gente indo para os romanos. Mas minha cunhada mora em Londres. Ela me contou que o governo paga 2.000 libras para que a mãe do esposo dela possa morar numa casa. Isso porque isso é um incentivo do governo, porque ela tem 2 filhos. E 2.000 libras, gente, é dinheiro, hein? É dinheiro. Ímpios estão pagando para que as pessoas tenham filhos. Mas muitas pessoas pensam que o problema do mundo atual são as pouquíssimas famílias numerosas com um pai que sustenta a casa. Agora pense nisso. Imagine se nós, idólatras da família, estivermos errados. Você não precisa ter filho. Você é casado? Não precisa ter filho. Pode ser pai de pet. Você não precisa, em alguns casos, renunciar ao trabalho por completo. Em outros, adequar o seu trabalho. Em alguns outros, parar um pouco a sua carreira, enquanto seus filhos são pequenos. Não. Você não precisa disso. Você não precisa orar pela provisão de Deus para que Deus miraculosamente te leve ao padrão. Não. Então imagine que eu esteja errado. O que vocês perderam se seguirem o que eu estou falando? O que nós estamos falando? Pense, por exemplo, você teve uma terceira filha. Você me ouviu aqui e teve lá um terceiro filho. Mas não precisaria. O que você perdeu? Você vai olhar para sua filha Joana e vai dizer assim: filha, eu tive você, mas eu não precisava. Seria tão bom se você não existisse. É isso. Eu não conheço cristãos arrependidos pelos filhos que tiveram. Mas eu conheço pessoas arrependidas pelos filhos que não tiveram. Se eu estiver errado, você não perdeu nada. Você ganhou mais filhos, mais tempo com seus filhos, com seu marido. Existe algo mais grandioso que isso? Agora, e se eu estiver certo? Aí pode ser que algumas pessoas estejam pecando, idolatrando o trabalho, a carreira, a profissão e deixando de cumprir a sua vocação com a família? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.